Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Estação Verdade, aqui na Estação NP. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a todos, finanças, oportunidade, linhas de crédito. Eu pedi, inclusive, que esse mês, eu soube que é o mês do veículo, e vocês vão saber daqui a pouquinho o que quer dizer tudo isso. A gente aqui traz a verdade para você. Quando eu convidei essas pessoas que estão aqui hoje, duas queridas convidadas, mulheres que eu admiro já muito pelas suas carreiras, era justamente para falar nesse mês do crédito de veículo, também para falar sobre uma outra oportunidade relacionada às mulheres que empreendem. Mas antes eu quero parabenizá-las aqui, porque o Sicredi, eu tenho uma grande admiração pelo cooperativismo, no modo geral. Acredito que muito do que a gente vê hoje de desenvolvimento, de associações, de instituições que cresceram, que deram certo, que melhoraram a vida das pessoas, estão relacionadas à cooperação, a estilos de cooperativas, modalidade de entidades assim. E a gente viu também, assistiu há poucos dias, o Sicredi recebendo inúmeras premiações dos melhores do ano de várias cidades, nas categorias, seja como profissionais do Sicredi, mas as agências, a categoria de cooperativismo, categoria de cooperativa. Então vários itens tinha lá a lembrança do Sicredi em primeiro lugar. Então isso tem valor, isso quer dizer algo pra gente. E nós hoje não somos mais, o Sicredi não é mais só Sicredi Vale do Jaguari. Eu me sinto até um pouco enciumada, às vezes, quando eu falo que está lá em Minas Gerais, na zona da mata, mas a gente aprendeu que quanto mais longe estiver, mais recursos terão para dividir entre os associados, seja em financiamento, linhas de crédito, enfim, oportunidades. Então eu vou dar uma boa noite para essas queridonas aqui, a Luana Floriano, aqui, minha querida. No meu podcast Estação Verdade. Obrigada, Sandra, boa noite aos ouvintes, um prazer estar aqui novamente, para trazer a informação para os associados, para a comunidade, muitas informações para a gente trazer hoje aqui, como tu falou, o mês do veículo, vamos trazer os maiores detalhes e também para trazer essa novidade aí para as mulheres empreendedoras. Que bom, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Outras vezes eu já estava enciumada, porque vocês viram no podcast do João Lemes, mas agora é com Sandra Siqueira, né? E a Paula Farias, outra pessoa querida, já tive a oportunidade também de entrevistar no rádio e agora vem para o meu podcast. Seja bem-vinda. Obrigada, Sandra. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui falando contigo, Sandra? E principalmente podendo trazer um pouco mais sobre essas linhas que a gente está atuando esse mês e principalmente falar de temas tão relevantes que conectam muito, com cooperativismo, com Sicredi e impacto que a gente traz também para a comunidade. Então, muito feliz de estar aqui novamente. Que bom. Vou falar primeiro aqui com a Luana, então, sobre essas... eu vi que é o mês do veículo. O que quer dizer isso? Trazendo todas as informações mais precisas que tu puder, minha querida. Então, a gente já está, parece que passou voando esse ano, então a gente já chegou em setembro, já estamos nos encaminhando aí para final de ano, que é aquela época que o pessoal começa a ter aquela vontade de viajar, de ir passear. Então, ele acaba linkando muito com essa necessidade, que é de, às vezes, trocar o seu veículo, ou, às vezes, um sonho nunca teve, também aproveita ali o final do ano, que tem uma gordurinha a mais ali, no orçamento também para adquirir. Então, o Sicredi, pensou em por que não a gente já lançar, então, esse mês do veículo, que é um mês cheio de ofertas e condições especiais. Exatamente isso, para a gente poder estar cada vez mais levando essa oportunidade de aquisição, que é um sonho da maior parte das pessoas, que é de ter o seu veículo, E a gente viu que tem também, veículos, hoje até financiamento para veículos híbridos ou totalmente elétricos. O Sicredi saiu na frente disso, E outras linhas de crédito também que a gente pode falar. Mas o que tem de diferente ser o mês do veículo? Vai ter, porque o Sicredi já tem essas linhas de crédito permanentes, para os seus associados, para quem tem interesse. O que muda sendo no mês do veículo?
Então, nesse mês a gente está tendo uma série de ações, né, voltadas ao veículo. A última vez que eu estive aqui, né, no podcast falando com o João Lemes, a gente falou muito sobre a nossa plataforma de parceiros que a gente tem dentro da cooperativa, que, né, hoje o produto que a gente mais comercializa ali, ajuda na comercialização é o veículo. Então, a gente está fazendo uma série de ações, né, estando junto a esses parceiros, fazendo dias de negócio nas agências também, levando a oportunidade das pessoas poderem estar fazendo um test drive de um veículo. Além disso, né, de todas essas ações, a gente também está trabalhando com taxas especiais nesse mês. Então aí que está a cereja do bolo, né? É a taxa. Isso, a gente tem taxas especiais. Então, o nosso sistema ele é um sistema inteligente, né? A gente vai lá e cadastramos, né, um desconto na nossa taxa para esse mês. Então, todas as pessoas associadas ao Sicredi têm esse desconto já parametrizado na sua taxa. Então, eu quero saber como que ficaria a parcela. As agências, né, já estão aptas e os nossos parceiros de negócio, que aqui em Santiago e aqui dentro da nossa área de atuação, praticamente todas as revendas que nós temos de veículos já são nossas parceiras, então é uma comodidade a mais que esse associado já tem. Já está quase que na mão, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente sabe que o dia a dia é corrido, a pessoa às vezes não tem tempo de estar indo até uma revenda e depois estar indo lá na sua agência. A gente sabe que a modernização está aí, o pessoal não quer, às vezes, estar se envolvendo muito com essa burocracia. O cliente, o consumidor quer cada vez mais praticidade, né? É isso que a gente busca, né? Exatamente. Então, a gente está com essas condições especiais. Então, todo associado ele já tem parametrizado esse desconto dentro da sua taxa, especificamente nesse mês de setembro, que é para já garantir, né, para o final do ano já estar com o veículo na mão. Nós tivemos bons índices de venda, né? A gente atende algumas concessionárias aqui também, né, que investem com nossos veículos dos nossos grupos, e muitos estavam comemorando a meta atingida, a venda que foi positiva. Eu acho que muito tem disso também, né, desses financiamentos, né, que estão ali, linhas de créditos prontas. Então, quem não fechou negócio no mês passado vai ter benefício esse mês, então. Sim, exatamente. Tu falou ali, né, dos veículos híbridos e elétricos, então essa também é uma preocupação da cooperativa, né, a gente ter esse olhar para a sustentabilidade. Então, as nossas taxas também estão sendo especiais nessas linhas, né, de veículos. A pessoa tem hoje, indo até a sua agência, a pessoa tem acesso a uma taxa já para comprar o seu veículo elétrico, né? A gente sabe que é um mercado que cada vez cresce mais. Em Santiago, a gente vê cada dia mais que a gente sai na rua, a gente está vendo ali, né? Ainda mais com a BYD, né? Sim, aqui chegou dentro a da BYD. cidade, então... Inclusive, nós fomos um dos primeiros a divulgar nessa novidade. Eu acho que o pessoal tem gostado bastante, porque eles têm ranqueado muito bem, né, como os veículos mais vendidos nos últimos meses. 5 anos de Sicredi, né, Luana? Mas tu tinha experiência antes de veículo. Parece que o universo te chama para esse lado, né? Sim, é um mercado muito interessante, né, da gente trabalhar, porque a gente sempre fala que além de ser um lugar que a gente, no trabalho não é só um lugar que tu vai de fato para ter o sustento, né? O trabalho ele também tem que ser prazeroso. E nada melhor do que tu estar trabalhando em algo que está vinculado a tu ver as pessoas realizando um sonho. E que tu entende, né? Sim. A tua experiência anterior também te qualifica, né, para estar num lugar que em outro lado, talvez, mas que fale que tenha a mesma linguagem, né? Oportunidade, sim, crédito, agilidade, né, na efetivação do negócio. E a gente falou muito em sonho, mas às vezes trocar de carro também, para muitos, é questão de segurança, né? Sim. Né? O carro, de repente, já está na hora de trocar, também tem família, precisa de um modelo que atenda a família. Tu vendia assim antes? Como é que tu vendia carro? Tu vendia carro ou tu estava mais no administrativo? Dentro da concessionária eu trabalhei em todos os ramos, assim, né? Eu comecei lá em 2013 como telefonista e fui atendendo e fui passando, trabalhei dentro da oficina, trabalhei na área de vendas, trabalhei com seguro, trabalhei também com financiamento, sim. Depois, por final, passei, né, para o administrativo. Mas aí, né, surgiu essa oportunidade de estar, né, olhando para esse outro lado, que seria com os financiamentos. Então, a gente abraçou, mas seguimos dentro desse mesmo universo, né? Porque, como eu falei, não tem nada mais prazeroso do que tu ver a pessoa, às vezes, juntar ali
anos e anos juntando um dinheirinho e às vezes vai e ainda não consegue, e aí que a gente entra como instituição financeira, né? E quando aprova um crédito, tu deve ficar feliz também, né? Com Ufa, certeza. aprovou! Hoje a gente estava fazendo uma ação em um dos nossos parceiros, até teve um senhor de outra cidade que ele veio para olhar o veículo, e daí a gente estava lá junto com o parceiro, a gente já passou a ficha, e daí ele ficou meio assim, será que já ia dar certo? A gente já gerou o contrato e ele já saiu no carro novo todo feliz. Nossa, isso então, a gente, é uma realização profissional, a gente bom. Poder levar o propósito da nossa cooperativa, né? Que é exatamente esse. E são associados bons também, né? Sim. Por passar assim, né? Tá? É um associado bom. Eu vou dar uma boa noite também, já dei para a Paula, mas vou falar agora, entrar na esfera dela também. 12 anos de casa, né? Aí tu já está na posição que diz, eu te passo as informações, né? Como é que é isso? Já conhece mais, né, também do sistema, né? Isso, Sandra, é uma trajetória grande. Eu estava comentando como o tempo passa rápido, e é uma trajetória que eu comecei em agência e hoje eu atuo na sede administrativa da cooperativa. Você chama de SUREG, né? Isso, SUREG, Superintendência Regional. E há 12 anos aí de trajetória, desses 12 anos, 8 anos na área de crédito, então com conhecimento mais aprofundado dentro dessa parte. Que legal. Também visitou, até eu ia perguntar para a Luana, mas eu sei que vocês visitaram lá Minas Gerais, tudo, né? E parece que a coisa está crescendo muito lá, né? Isso, a gente fica muito feliz, Sandra, em compartilhar, porque em 2020 a gente começou abrindo agências em Minas Gerais, e é um desafio porque no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na nossa região, a marca é muito consolidada, e em Minas foi uma conquista. E nessa última ida que eu fui, que faz 2 semanas que eu estava lá em Minas Gerais, a gente sente que como a marca ela já mostra o que o Sicredi é, o papel que ele tem na comunidade, então a gente já está conseguindo entrar um pouco mais e mostrar o nosso papel quanto Sicredi lá e ser vistos, né, olhando o nosso propósito. Então é muito legal e gratificante da gente ver essa evolução. É uma caminhada aí de 5 anos já. Então, olhando toda a cooperativa, estamos aí com 32 entre agências e postos de atendimento, né? Então, o quanto a gente está expandindo, está crescendo, e o que é legal que tu traz também é que a gente está levando, né, o cooperativismo, está levando o nosso cunho social, né, para outro estado, né, e conseguindo também crescer quanto cooperativa, né, o que vai impactar todos os associados. Vocês fazem as assembleias, eu até vou como associada e como imprensa também, e a gente observa muito o que é dito lá. E eu brinquei no início um ciúmezinho de você os nossos times estarem lá em Minas, mas não é. Na realidade, é uma conquista para o Vale do Jaguari também, né? Porque enquanto a entidade está lá, eu vi até o presidente do Sicredi falar que cada real investido no Sicredi, seja daqui ou de Minas Gerais, é distribuído para esses financiamentos que vocês trazem hoje, né? Seja numa linha de crédito, num outro, né? Uma outra modalidade. Então, a gente está, o Sicredi foi buscar recurso fora, dá para dizer também, para potencializar as nossas, né, as necessidades de todos os seus associados. Isso é muito bacana. Eu ouvi essa fala do presidente Armindo e também ouvi ele falar que seria o ano do cooperativismo para a ONU. O que tu me traz sobre isso? Isso, Sandra. Eu acho que é muito pelo impacto que as cooperativas elas trazem para o todo, para a comunidade. A gente fala de cooperativismo, a gente não está falando em concentração, né, de lucros, de riqueza, a gente está falando em distribuição. Exato, Sandra. Então, quando a gente fala todo esse papel que o cooperativismo tem na comunidade, em crescimento da sociedade, é realmente onde a gente traz, que é onde a gente vai crescer, é onde a gente tem como trabalhar até um crescimento socioeconômico dentro de um país. Então, é um impacto muito significativo e, por isso, as cooperativas, né, sendo presenteadas aí com isso. Falando isso em distribuir e reinvestir nas economias, né, onde está inserido o Sicredi, até nós brincamos antes, o slogan é tão chiclete que a gente fica e a gente se apaixona pelo slogan desse... anos, né? Sempre vem slogans novos, eu tenho acompanhado. Primeiro, quem coopera cresce, né? Seja dono do seu, né, da sua cooperativa, enfim. Mas veio esse muito forte para mim, eu achei de uma clareza
que não é só sobre dinheiro, né? É ter com quem contar. Viu? Eu acho que eu já posso até me candidatar uma vaga no Sicredi, né, gurias? O que vocês acham? Com certeza. E é legal, a gente falou como pega, mas eu acho que é muito do porquê disso, Exatamente, né? A essência, né? A essência, isso, porque somos uma instituição financeira, sim, temos produtos financeiros, sim, mas não é só isso. A gente tem todo um propósito, né, de apoiar, de entender a necessidade da Sandra para poder apoiar ela no momento em que ela precisa, fora toda a questão social que a gente trabalha, né, programas sociais, enfim. Entidades, enfim. Isso. Eu posso até testemunhar também como entidade, né? Eu sou presidente da Associação Mulher Empreendedora. E nós realizamos esse ano a 7ª edição da capacitação para mulheres. E o Sicredi foi fundamental desde a primeira. Então, a gente, seja como patrocinador, seja como os projetos sociais, né, que o Sicredi criou no Sicredi Comunidade. Então, só foi possível porque tinha a força dessa grande cooperativa proporcionando que acontecesse treinamento para mulheres, tudo que envolve, né, o bem-estar da comunidade. E eu sei de outros projetos também lindos que se construíram por esses apoios. Então, acho que o slogan é muito verdadeiro, por isso que ele pegou tanto, né? Realmente é ter com quem contar. E realmente vocês estão de parabéns nesse sentido. Eu vi aqui também, porque eu tomo nota, né, gurias, do que eu tenho aqui, para eu não esquecer tanta coisa que eu quero perguntar para vocês. Mas eu vi sobre autocrédito, solução inteligente. Quem quer falar para mim sobre esse tema? Bora, né, Luana? Acho que eu posso iniciar, né, Paulinha? E daí a Paula pode complementar. Como a gente já falava do mês do veículo, né? A gente também tem um outro lado, que são aquelas pessoas que elas estão precisando de um recurso, né? Seja para algum fim específico, ou comprei um veículo à vista e agora eu tenho ali, quero financiar, mas já é meu. Até então a gente não tinha, né, essa linha de crédito, porém foi criada, né, a linha do autocrédito. Para que ela serve? A pessoa que precisa de uma linha semelhante a um crédito pessoal, ela vai poder estar financiando com uma taxa de veículo, né? Então ela vai lá, ela financia o recurso específico, sem uma destinação específica para ela, para utilização da melhor forma, e em contrapartida ela vai deixar esse veículo em garantia conosco. Ah, fica o veículo como garantia. É um crédito, né, de veículo, só que porém um veículo que já é da pessoa. Até a Paula pode trazer as maiores especificações, né, Paula, referente a ano do veículo e tudo mais. Porém é uma linha bem interessante porque a gente já tinha essa procura. A pessoa ela já tem o bem, às vezes quer financiar só para, né, quer refinanciar, se descapitalizar, então a gente está aí com essa linha, né, fica o carro como garantia. Agora tu me conta os detalhes. Claro. Desse autocrédito. Autocrédito. Eu acho que dá para trazer um pouco, né, Luana, da diferença que se tem, porque no financiamento de veículo estamos usando esse recurso para adquirir o veículo. Só que por vezes, eu adquiri o veículo, já paguei, já financiei, já paguei todo esse veículo e agora eu precisaria de um recurso financeiro. E aí eu posso conseguir esse recurso com uma taxa menor, colocando novamente esse carro em garantia. Então, é uma forma de eu praticamente refinanciar, né, esse veículo, e por vezes a gente se pensa muito assim, mas o meu veículo ele tem o custo de manutenção, ele tem o custo de IPVA, como que eu posso gerar valor com esse carro que eu estou indo na garagem, né? E talvez eu poder usar ele como garantia e ter uma taxa mais baixa, porque por vezes quando eu pego uma linha de crédito que não tem uma garantia, a taxa ela tende a ser mais alta. Então, eu tendo o risco da entidade é maior. Isso, então eu colocando esse carro em garantia, eu possibilito ter acesso. E qual carro que passa nesse autocrédito? Isso, são carros até 10 anos, então, né, com a idade do veículo, né, até 10 anos, e até 5 anos, que são carros mais novos, a gente financia até 80% do valor, e de 5 a 10 anos a gente financia 60% do valor do veículo. Então, é para quem está precisando de um dinheirinho rápido com um jurinho bom, porque para carro, normalmente, sempre os juros são muito bons, né? É um dos produtos que a Luana falou mais vendidos, né, em financiamentos. Sim, é o que a gente tem mais procura, né? Normalmente o pessoal já está muito enraizado, né? Já é bem cultural, assim, a parte do financiamento de veículo. Então, é o que a gente costuma ter mais demanda. E outros financiamentos, outros seguros, tu falou em seguro, essa palavrinha aí me chamou a atenção. O Sicredi disponibiliza outros seguros, né?
Seguros, assim, a gente trabalha até falando, né, em seguro agora para o final do ano também, né? É muito linkado ao veículo tudo, né, dessa época para frente. Sim. Então a gente tem, né, tá sendo construído, né, dentro da cooperativa, ações também para isso, né, para o seguro de veículo principalmente. Então vende no mês do veículo e ainda dá uma... Isso, já faz o seguro também, a gente está muito forte na parte do seguro residencial, olhando para essa época do ano que a gente sabe que chega ali perto de setembro, outubro, o pessoal começa a se assustar bastante por causa da grande incidência de tempestades, né, aqui na nossa região. Então, a gente está tendo ações também, né, em paralelo a essas do veículo e todas as outras que a gente fala aqui, também em seguro, olhando ali para a parte de residências também, como eu trouxe. Hoje está muito linkado o crédito de veículo e o seguro, né? Porque acaba que tu vai fazer um investimento grande e tu vai ficar rodando com ele por aí. Eu ouvi falar que o seguro de residencial, ele é muito acessível. Por que ele é barato? É difícil dar sinistro? Se der, não cobre alguma coisa? Ele é completo? Como é que é o seguro residencial do Sicredi? Olha, o seguro residencial do Sicredi, ele é bem completo, né? Então as pessoas essa colocação é muito bem feita, de que as pessoas às vezes elas se assustam achando que o valor vai ser muito elevado pela segurança que ele te entrega. Porque olha só, uma residência hoje a gente sabe é 400, 500 mil reais no mínimo, né? Então as pessoas às vezes nem pedem uma cotação de seguro já achando que vai ser algo absurdo. E quando a gente fala quanto que é, as pessoas dizem, mas é só isso. E realmente é muito acessível. Claro que depende muito da residência, né? Se ela é mista, se ela é só de alvenaria. É feita uma análise, então. Sim, e a gente tem diversos seguros. A gente tem seguro que vai cobrir só a residência. A gente tem o seguro que vai cobrir a residência e o conteúdo. Sim, os móveis, né? E tudo. Inclusive, o nosso seguro residencial do Sicredi, se o meu cachorro sair lá na rua e morder uma pessoa que está passando, o seguro residencial cobre. Ah, não. Aí tu tá brincando comigo. Cobre. Sério? A gente tem cláusulas até isso. Eu preciso de uma limpeza de caixa d'água. Tu tem direito. E é fácil de acionar. Aqui é a Estação Verdade, né, gurias? Sim. Temos que trazer a real. Sim. É fácil de acionar? É burocrático? Como é que é? Não, ele é o mínimo burocrático possível, né? A gente sabe que sempre acionar um sinistro assim como um de veículo vai ter algumas burocracias envolvidas, mas é muito simples. Hoje a gente pode estar procurando ali a agência dá esse suporte quando se refere a imóvel, né? Então vai ali, vai ser feita, obviamente vem um perito, vai analisar, mas a gente não tem uma incidência de negativas, porque no momento que a gente contrata uma apólice, fica muito claro o que a gente está assegurando. A gente tem cobrindo. A gente busca ter uma clareza, né, das pessoas hoje que ofertam, de não somente vender algo, a gente quer de fato entregar segurança para aquele associado. Então a gente sempre deixa muito claro, né, essa apólice vai ter cobertura nisso, isso e isso, exatamente para não gerar uma quebra de expectativa, né? Então a gente não tem assim reclamações, né, nesse aspecto desse. Até porque, você sabe, vocês também são consumidoras, toda hora a gente recebe propostas do além, né, de instituições que a gente nunca, às vezes, nem sabe que existem, para segurar de alguma coisa. E daí, na hora que vai requerer, é uma burocracia medonha. Então, nessa hora que entra a confiança de uma instituição como o Sicredi também, né? Sim, com certeza. Para ter essa agilidade. Então, é fácil, viu, gente? É fácil aí ter um seguro, né, residencial também do Sicredi. Outro ponto que eu anotei aqui, gurias, que, claro, ainda mais eu, né, que sou uma defensora do empreendedorismo feminino, é sobre o FAMP, uma linha de crédito que já existia no Sicredi, mas agora esse ano, me parece, o final do ano passado, me parece que veio também relacionada à mulher. Ela é específica para a mulher que empreende. Eu achei fantástico isso, já queria ter falado com vocês há mais tempo sobre essa linha, em função de que todas as análises que a gente vem fazendo enquanto mulheres empreendedoras, conversas, respondendo questionários, surgem muitos diálogos nesse sentido. O que dificulta a mulher empreender? Vinha sempre sinalizado, inclusive num Prosperar com Elas, que o Sicredi também proporcionou para algumas associadas da AME, foi que a dificuldade de acesso a linhas de crédito, pequenas, médias, grandes, para mulheres, como
se a mulher te apresentasse mais risco na hora da contratação pelo gênero. Isso sempre foi um debate nas nossas rodas de conversa. Aí quando eu vejo o Sicredi acenando com essa linha mais fácil para mulheres, eu quero saber mais, né? Então, quem pode me falar? Paula? Com certeza, Sandra. E essa introdução que tu fez, eu acho que é exatamente isso. Quando a gente olha para o cenário da mulher empreendedora, a gente vê os desafios que a mulher tem, porque atrás dessa empreendedora existe uma mãe, uma dona de casa, com todos os desafios que é de empreender para gerar renda também. E falando um pouco do FAMP que tu trouxe, então o FAMP ele é uma iniciativa do Sebrae, e em parceria com o Sicredi, em que é uma linha de capital de giro que a gente vai atender empresas que são geridas por mulheres. Então, por exemplo, para ter acesso a essa linha, a mulher, né, ela tem que ter mais de 50% de participação. Então, para realmente ser uma empresa que tem essa gestão, ser uma das donas. Isso, ou a sócia administradora, em contrato social. E, de certa forma, ela é uma linha que pode ser feita em 36 meses e são com taxas mais atrativas, que é justamente para apoiar a mulher empreendedora. E o FAMP, ele se trata de um fundo, ou seja, essa linha de crédito, ela vai ter esse fundo garantidor na operação. Então, também possibilita esse melhor acesso de crédito para que a mulher possa... O fundo seria o avalista? Isso. Por isso também que facilita esse acesso ao crédito, para que a mulher possa investir no seu negócio, usar como capital de giro, porque a gente sabe das dificuldades de tu ter um recurso para poder investir. E com uma linha de crédito isso é possível, ainda mais com um juro menor, para que também possa pagar menos, né, por essa operação. E quem é que faz a análise? É o Sebrae que analisa se é viável, se aquela empreendedora realmente é uma candidata a essa linha de crédito específica? Não, é na cooperativa mesmo. Nós, quanto instituições, fizemos a análise e disponibilizamos o crédito. Disponibilizamos. E o fundo, na verdade, ele é a iniciativa que o Sebrae traz para que a gente possa colocar nessa operação. Mas toda essa análise é nós, quanto instituição. E o que tem requisitos? O que tem que ter? A mulher tem que ser associada do Sicredi, ela tem que ser empreendedora, como tu disse, tem que ser dona ou uma das sócias administradoras. Ela tem... Que valores ela consegue? Como é que funciona isso, Paula? Tá. Em questão, sim, tem que ser associada ao Sicredi. Então, hoje a gente tem aí 2.000 empresas que são geridas por mulheres no Sicredi já. Então, eu trago um pouco essa informação, que é legal. E até hoje, essas empresas elas já têm 70 milhões tomados na COP. Então, é legal só trazer esse dado, né, do quanto a cooperativa já vem com outras linhas atuando. Sim. E, sim, tem que estar, né, com a conta aberta na cooperativa, né, e a empresa ela ser, né, nesses requisitos de estar gerida por mulher. E perante ao valor é bem baseado a capacidade e fluxo de caixa daquela empresa. Então, baseado no que a empresa também, né, tem de fluxo de caixa, a gente consegue liberar esse valor. E esse teto, qual é o teto dessa linha de crédito? Digamos, claro, vai ser analisado individualmente, mas linhas de crédito até tantos mil, como é que é encarada essa linha? Tá. Ela é uma linha que é de micro a pequenas empresas. Então, ela, conforme é o enquadramento da empresa, ela tem um teto, mas ela pode chegar até 825 mil. Ah, não é brinquedo, não. Sim, são valores substanciais. Exato. E essa linha específica foi pensada pelo Sicredi, analisando isso que eu acabei, essas informações, deve ser, né? Porque o Sebrae tem muito dessas informações. É uma troca de informações. Como é que o Sicredi resolve? Claro que é pela demanda, mas da onde chegam essas informações que vocês levam ao pé da letra para criar uma linha tão importante? Sim, é uma linha que sim, a gente já vinha trabalhando com o FAMP, que não era tão direcionado, né, para mulheres. Quando a gente observa essa linha, o que a gente percebe, Sandra? Quando a mulher ela empreende, a gente percebe que não tem só aquela questão da visão do lucro. Tem todo um cunho de inovação, de diversidade, de crescimento, de desenvolvimento, muita sustentabilidade. Então, conecta muito com o que é o Sicredi. Os valores do Sicredi. Com os valores do Sicredi. E o porquê não a gente não olhar e potencializar isso? Porque hoje no Brasil, olhando dados do Sebrae, a gente tem mais de 10 milhões de mulheres que empreendem. Sim. No Brasil inteiro. Então, olha a potência feminina que a gente tem. E aí, quando a gente olha que são negócios que vão fazer acontecer, que vão olhar para esses valores, não tem o porquê o Sicredi já não conectar e apoiar ainda mais para que isso aconteça. Casa, né, com a filosofia do Sicredi.
Isso tudo, qualquer uma das unidades está apta a encaminhar esses financiamentos para as mulheres. Perfeito, tanto no Sul quanto em Minas Gerais. E já tem alguns números desde o ano passado, que muitas já procuraram, já tem encaminhamentos, como é que está essa procura? Tá, essa linha a gente está lançando esse mês, então a gente não atuava antes com mulheres empreendedoras, então a gente espera, né, ter bastante dados para trazer num próximo momento, mas em caráter a nível até sistêmico, no ano passado a gente disponibilizou mais de 8 bilhões para mulheres empreendedoras no sistema Sicredi. Sim. Então a ideia é que, né, quando Sicredi a gente potencialize ainda mais esse número este ano. E é uma taxa diferenciada, Paulinha, mesmo real? Sim, exato. É uma taxa muito mais atrativa até mesmo para que a gente possa apoiar essas mulheres nesses empreendimentos. As mulheres, né, a gente tem dados também do próprio Sebrae e outras pesquisas que a gente faz, elas já estão aí, né, se igualando aos homens no empreendedorismo. Muitas ainda recuam porque tem que fazer toda aquela jornada do maternar, da maternidade. Talvez aí que também residia o risco, né? Às vezes a mulher tem que deixar de empreender, tem que deixar os seus sonhos para cuidar, né, da estrutura familiar também. A gente entende que as instituições viam esse risco também, era analisado. Por isso a importância de fundos, né? Eu falava até na conferência da mulher que retornou esse ano em Santiago, que nós precisávamos justamente de fundos garantidores para que as mulheres tenham oportunidade. Nas minhas falas também digo, gurias, que na pandemia, né, a gente conheceu a revolução do bolo no pote, né? Também da marmita, porque as mulheres às vezes não tinham quem deixar as crianças, ficavam em casa, mas seguiam empreendendo, né? Então o Sicredi tem linha para essas mulheres também, né? Perfeito. E eu acho que é uma virada grande de chave, sabe, Sandra? Eu percebo que, assim, as mulheres estão num protagonismo tão grande, até falando de gestão financeira. Então vão lá, buscam, fazem curso, se especializam. Então hoje a batida é diferente quando a gente observa, né? Uma mulher na gestão, ela tem esses desafios, mas ela se empodera, vai lá e faz acontecer. Sim. Algum plano do Sicredi aí, além desses para o futuro? Eu sei que vocês já fizeram para nós, inclusive eu vou solicitar em público aqui, para nós, que eu digo a Associação da Mulher Empreendedora, aulas, né, um encontro sobre economia na ponta do lápis, eu acho que era esse, né, ou gestão na ponta do lápis, um nome que era justamente para que não foi um encontro de vender produtos. Isso marcou muitas pessoas que participaram. Foi de falar, de ensinar também, né? De trazer informações sobre economia, sobre investimento. O Sicredi tem outros programas que eu acho lindíssimos, que é o União Faz a Vida, que eu acho que é uma referência, né, em educação e tudo. O que vem alguma novidade além dessas, ou vão trabalhar intensificando essas que já estão postas aí? Tá. Referente a encontros presenciais, ainda não temos no radar, mas estamos olhando, né, Luana, para isso. Até a Luana vai falar um pouquinho mais depois, né, das consultorias. E eu tenho uma novidade que é legal, assim, na verdade não é tão novidade, já existe, mas eu acho legal trazer, que nós temos um site que é o Sicredi na Comunidade, que nesse site a gente tem disponibilidade de cursos. Inclusive tem o curso de mulheres empreendedoras que ele fala sobre finanças, sobre gestão, e é um curso gratuito. Então, Paula, eu não sou associada do Sicredi, posso acessar? Posso. Então, assim, hoje, olhando o sistema Sicredi, também a gente já formou 1.000 mulheres empreendedoras com esses cursos, e é um curso que, se eu quiser agora, neste momento, acessar, eu também consigo. Eu já entrei várias vezes nessa plataforma e não me dei conta, tu vê que tinha Olha só, Sicredi na Comunidade. Sicredi na Comunidade. Depois a gente pode mandar o link, se quiser Manda colocar. pra gente. E faz o cadastro ali rapidinho, se não conseguir, nos contata, que a gente apoia, e tem uma diversidade gigantesca de curso que pode apoiar. Claro, é para todos os públicos, mas tem um específico para mulheres empreendedoras justamente para isso. Porque às vezes até se deslocar, né, Sandra? Um presencial é legal, a gente está mais próximo, né? É tão bom. Mas eu estou na correria, cheguei em casa e quero fazer o curso ali no meu cantinho, tem oportunidade. Então, assim, quem não teve a oportunidade de acessar, ou que não tem cadastro, faça, que é muito bom. Falou em mentorias, ouvi algo de mentoria. Consultoria. Isso. Como é que é isso, Luana?
Isso. Nós temos na nossa cooperativa, né, o Programa Prosperar, que é uma parceria que nós temos exatamente com o Sebrae, né? Então, a gente, até antes de entrarmos aqui, a gente conversava sobre isso, que lá em 2022, antes da gente trabalhar com o FAMP, a gente já sentia essa necessidade da inclusão das mulheres, né? Em linhas específicas. Exatamente. Então, na época, a gente construiu um programa específico para a AME, né? Sim. Que foi o Prosperar com Elas, que era exatamente essa parceria que a gente tem com o Sebrae, porém a gente construiu algo específico para as mulheres, para promover a inclusão e tudo mais. E foi lindo. Sim. Daí falávamos antes, né? Eu digo, por que não daqui um pouco a gente reviver esse programa olhando para o FAMP? Claro que a gente pode reformular e tudo mais, sim, mas é algo que deu tão certo. Eu pude participar na época, a Paula também participou. Como foi bom ver, né, as mulheres ali podendo participar. A gente fez workshops na época e a gente trouxe temas que eram de fato relevantes para a mulher que empreende. A gente olhou desde a parte de venda, de ajudar sim, elas sem nada específico, porque ali a gente tinha empreendedoras que faziam unha, tinha empreendedoras... Exatamente. Até teve uma das meninas que participava que estava construindo um empreendimento e semana passada apareceu para mim um anúncio do empreendimento dela já funcionando, assim, né? Tu é madrinha dessa criança. Então, assim, a gente fica muito feliz, né, de poder sim, participar de propostas que a gente leva, né, para entidades e associações, como foi o caso da AME, a gente poder estar participando. Então, por que não a gente não voltar a olhar para essas ações? A gente fez, né, depois desse específico para mulheres, outros específicos para o agro. A gente costuma sempre trazer soluções olhando muito para o momento. Então, a demanda também, né? A gente teve no ano passado, né, alguns momentos bem complicados difíceis, envolvendo enchente e tudo mais. A gente já vinha com seca. Então, a gente olhou nesses últimos anos, a gente voltou o nosso olhar para o agro. Então, agora, atrelado a essa iniciativa, a gente pode voltar daqui um pouco a construir algo com consultorias, buscando o desenvolvimento humano, né? Que é algo que também é algo que o Sicredi busca como propósito, né? Eu digo sempre, né, que a mulher quando empreende, falando em mulheres, né, ela não melhora só a vida da família dela, melhora a sociedade, né? Uhum. Porque a gente acaba, né, trazendo famílias mais estruturadas também, porque podem contar, né, com aquele recurso que vai para a família. Sobre a questão, outra questão que foi muito falada também, que deu super certo, foram os projetos sociais do Sicredi. Muitos anos financiou vários projetos locais, alguns anos em detrimento a alguns episódios como enchente, a própria pandemia, alguns anos foi destinado valores não para os projetos, né, mas foi intensificado numa ação que foi muito aceito e super justo. Mas tem a ideia de voltar o projeto ano que vem, do Sicredi Social, aquele que os projetos as empresas, as entidades podem se inscrever, como é que está? Essa parte eu não vou ter a expertise para te trazer, até porque hoje a gente tem uma colega específica nessa parte dos projetos sociais, né? Mas a gente pode estar buscando essa informação, não sei se tu tem ela hoje, Paula. Não, do ano que vem a gente ainda não tem porque é no planejamento, mas a gente busca então, e pode trazer para vocês. Eu tô querendo spoiler, claro, mas com certeza essa eu acho que é uma pauta muito importante quando a gente fala, né? Sim. E o apoio que a gente consegue trazer, né? A gente trabalhou muito com o Sicredi para Todos e o quanto é impacto, às vezes a gente acha que é um pequeno valor, mas que causa um impacto tão grande. Muitos projetos só aconteceram em nível regional, falando aqui, né, que eu conheço, pude divulgar, em função dessa ajuda. Desse apoio financeiro. Senão estariam só em sonhos, né? Só no papel. Saíram do papel. E são inúmeros projetos maravilhosos. Perfeito. Até fica uma dica para um próximo podcast aí, né? Sim. A gente trazer a galera dos programas sociais, para a gente bater um papo. Quanta coisa aconteceu, né? Quantos projetos foram beneficiados? Sim, isso aí. Daria 3, 4 dias de podcast. Isso aí. Gurias, mais algumas considerações que vocês desejam fazer? Alguma coisa que eu possa ter esquecido nessa visita de vocês aqui? Acho que é isso, né, Sandra? A gente trouxe até bastante temas, né, Paula? A gente falava antes, como a gente sempre tem coisas novas para trazer para o associado, né? A gente sempre está pensando, até a gente meio que selecionou quais que eram as novidades que a gente ia trazer hoje aqui, né, para não também
trazer Sim. muitas informações para o associado. Mas eu acho que é bem isso também, agradecer novamente o espaço que a gente tem aqui para poder, né? A gente sabe, até eu falava para a Paula antes de entrar no último podcast que eu pude participar, depois a gente teve várias pessoas procurando, falando, eu vi vocês lá aquele dia no podcast, gostei, quero saber como é que funciona a plataforma. Então, é muito bom a gente poder ter um canal, né, onde as pessoas também adquirem esse conhecimento e ficam sabendo dali. A gente falava muito hoje sobre o vício, digamos assim, que a gente tem, está sempre conectado e recebendo informações, então é excelente a gente poder contar com esse espaço aqui, né, para poder estar levando informação para a comunidade e para os nossos associados. E agora nós estamos no Spotify também, né? Então fica mais fácil ainda. Vai dar aquela caminhadinha, né? Bota o fonezinho e vai vendo as linhas de crédito que a gente disse hoje. Legal, né? parabéns, que bacana, parabéns, né? que então, legal. É YouTube, é Face, a gente também compartilha, né, em várias redes que a gente tem, e o YouTube que fica lá, né, para as pessoas assistirem a qualquer momento. Eu sou suspeito porque adoro um bom podcast. Sim. Então a gente vai, né, tem tempo para assistir, se não agora, no ao vivo, amanhã, depois, fica um conteúdo precioso. Com certeza. Paula, as tuas considerações também. Eu acho que agradecer, Sandra, esse espaço. É muito legal quando a gente pode bater um papo, falar do que a gente gosta. Como a Luana falou, a gente começa, e eu já ouvi falar também sobre isso, a gente não pode trabalhar no que a gente é apaixonado, mas se apaixonar pelo que a gente faz. E o quanto é bom vir e compartilhar isso, e o quanto o propósito que tem por trás disso, né? Sim. Que não são só linhas, mas tem um cunho social também. Então, agradecer esse espaço, parabenizar pelo podcast também, e trazer, né, para quem está nos escutando aí, contem conosco, contem com o Sicredi. Agora eu quero que vocês falem em conjunto o slogan do Sicredi, para nós encerrarmos. Conectadas aí. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Aí, encerramos com chave de ouro aqui. Gente, muito obrigado. O podcast Estação Verdade. Aqui a gente traz informação de verdade para você. Vocês podem fazer contato com as garotas aqui, com essas mulheres lindas, né? Que elas vão encaminhar vocês tudo isso que a gente trouxe aqui de informação para você. Isso é a diferença. A gente conhece as pessoas, a gente sabe com quem falar, a gente sabe quem vai nos encaminhar, né? É tão importante num mundo cheio da tecnologia a gente ter esse calor humano, né? Que vocês trazem pelo Sicredi. Essa é a diferença e faz toda a diferença. Eu fico por aqui.